Olá, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Ler Sem Ver. E hoje, por acaso, foi muito difícil escolher o livro para esta semana, mas fui por aquele que mais me marcou, como não podia deixar de ser, que despertou algumas emoções fortes. E esse livro foi A Nossa Música, de Danny Atkins. É um livro que sai um pouco da minha zona de conforto. Eu não sei a que género é que este livro pertence, talvez um drama, andará muito perto, muito aproximado de um thriller psicológico. E a história conta-se aqui em poucas palavras. Existe um triângulo amoroso entre Ellie, que acaba por ser a personagem principal, David e Charlotte. Ellie conheceu o David num dos seus concertos de Natal. Ela é música, também dá aulas. Depois a Charlotte vai viver para o apartamento onde vive David juntamente com outros estudantes. Ela já conhecia David no passado, já tinham alguma ligação. Depois, em virtude de alguns mal-entendidos e também pelo facto de tanto Ellie como David pertencerem mundos diferentes, o romance acaba por não dar certo. Digamos que também a mãe de David não aprovava o namoro com Ellie, mas já aceitava Charlotte. E todas estas pressões sociais, o facto de pertencerem a mundos diferentes, fez com que, passados 8 anos, David se tenha casado com Charlotte. E a Ellie acaba por conhecer Joe, que estava a fazer obras na sua cozinha. Digamos que estes casais são de mundos diferentes, como eu disse, e a forma como estes dois homens, Joe e David, dão entrada no hospital, o que causa a sua entrada no hospital, também é bem elucidativa dos mundos de ambos. Se não, vejamos. Joe está a caminhar no parque, por alturas da véspera de Natal. Digamos que está muito frio, isto é em Inglaterra. Vêm duas crianças a correr, aflitas, implorando a ajuda de Joe para tirar o seu irmão, que caiu ao lago, para tentar salvar o cão. Joe não hesita, atira-se ao lago e salva a criança, só que agora são 3 crianças a implorar a Joe que vá salvar o seu cão. Joe regressa novamente ao lago para resgatar o cão, mas o gelo cede e Joe acaba por lá ficar, acaba por ser resgatado, vai em coma para o hospital e, consequentemente, para a unidade de cuidados intensivos. Já a David anda num centro comercial bem requintado, entra numa ourivesaria cara para escolher uma joia para oferecer no Natal a Charlotte, e eis que se sente mal. É chamada uma ambulância, David é levado para o hospital e o seu estado é de tal maneira grave que vai também para a mesma enfermaria onde se encontra Joe, para os cuidados intensivos. Digamos que os dois homens estão a lutar pela vida. Naturalmente, as respectivas esposas, Ellie e a Charlotte, encontram-se na sala de espera da unidade de cuidados intensivos e desde ali despertam velhas rivalidades, porque quando Charlotte vê Ellie, pensa imediatamente que ela está ali por causa de David. O que não acontece, porque Charlotte jamais lhe passava pela cabeça que, por coincidência, Joe também ali estivesse internado. O tempo passa, as mulheres vão, em consequência de um infortúnio, aproximando-se uma da outra. Ao longo destas páginas vai sendo narrada por cada uma delas a história que se passou até ali àquela data. Os acontecimentos não têm uma ordem cronológica, é consoante as personagens se vão lembrando da história. Ellie e Charlotte, basta dizer que elas encontram-se em estado de choque, numa situação mental complicada. Eu nem quero imaginar o que é ter um familiar, alguém que se ama,
às portas da morte, nunca se sabe o que é que vai acontecer. E David tem um problema no coração provocado por um vírus e necessita de um transplante. Senão não consegue viver, porque o vírus está-lhe a corroer aos poucos o coração. Terá uma insuficiência cardíaca permanente que o levará inevitavelmente à morte. E decisões muito fortes, daquelas que ninguém gostaria de tomar, vão ter de ser tomadas. E aqui entra mesmo aquilo que é mais emocionante no ser humano, ter de escolher entre salvar alguém e perder a pessoa que ama. E aqui esta situação, os órgãos salvam muitas pessoas, mas também é bom ver o outro lado da moeda, que para uma pessoa obter um órgão é preciso que outra perca a vida. E é este o dilema que surge aqui nesta obra. Esta obra é bastante forte, leva a emoções fortes, leva muitas vezes a pensar como é que a vida é tão injusta. E aqui basta ver que Kaylee tem uma pressão enorme sobre as costas. Eu não gostaria sinceramente de estar no lugar dela. Ela terá de ser corajosa, terá de apelar a toda a sua coragem, a toda a sua abnegação para enfrentar os momentos que vai ter de enfrentar. Eu calculo que na vida real haja pessoas com este dilema. Claro que isto é ficção, isto foi levado ao extremo, mas calculo que muitos familiares tenham de pensar. Eu inclusive, e até foi em Inglaterra, havia um documentário sobre esta situação, do facto das pessoas que estão ligadas às máquinas, que estão ou em morte cerebral ou assim, se depende, se a família aceita que se lhes desliguem as máquinas. E eu lembrei-me muita vez deste documentário, porque realmente é uma decisão muito difícil e não pode ser tomada de ânimo leve. É um tema que enfim, suscita alguma capacidade para raciocinar, e mesmo assim, por mais que pensemos, nunca nos conseguimos colocar no lugar destas pessoas que têm de tomar a decisão, ou ter os familiares assim agarrados a uma cama a viver artificialmente, e tirar-lhes misericordiosamente a vida, desligando simplesmente as máquinas, porque estas pessoas sem máquinas não conseguem viver, pura e simplesmente perderam toda a capacidade cerebral do cérebro a dar qualquer comando ao corpo. E esta obra realmente trata desta situação, e por acaso eu, como leio um livro e começo a pensar como é que eu própria continuaria a história, aqui acertei na mousse, e ia logo pensar, quase desde o início, que as decisões que iam ser colocadas a Hayley iam ser desta índole, e não me enganei. E portanto, quem gosta de emoções fortes, quem esteja preparado, prepara aí o coração para ler esta obra. E por aqui me despeço, volto para a semana seguramente com outra obra, outro escritor, talvez outro género de leitura.